O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham. Que todos venham? Que todos venham a arrepender-se, ou que todos venham ao arrependimento. Este texto é uma das maiores declarações sobre a volta de Jesus. Esse texto é uma das maiores declarações sobre a esperança na volta de Jesus. Quase sempre, ou todas as vezes que se fala sobre a volta de Jesus, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, é um dos textos que não faltam, é um dos textos mencionados. Todas as vezes que se fala sobre a esperança na volta de Jesus, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, é dos textos mais citados. O Senhor não retarda a sua, ainda que alguns o tenham por tardia. Qual Senhor? Qual é o Senhor que não retarda a sua promessa? O Senhor Jesus Cristo. E qual é essa promessa? A promessa do seu breve retorno. Ainda que alguns o tenham por tardia, o Senhor não retarda a sua promessa, porque Ele é fiel em cumprir o que prometeu. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, é um texto marcado por ceticismo, um texto marcado por descrença sobre a segunda vinda de Jesus na terra. Pedro está escrevendo para um povo que ouviu sobre a morte de Jesus, está escrevendo para um povo que ouviu sobre a ressurreição e sobre a ascensão de Cristo ao céu. Ele está escrevendo para um povo que ouviu falar de Jesus, ouviram falar da sua maravilhosa promessa sobre a sua vinda, viveram esperançosos, aguardando a vinda de Jesus. Só que o tempo estava passando e nada acontecia sobre o regresso do Mestre. Jesus havia morrido, ressuscitado e subido ao céu, provavelmente no ano 31 da nossa era. E o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta entre 62 a 64 da nossa era também. Mais de 30 anos haviam se passado e nada acontecia sobre a volta de Jesus. Eles esperaram 30 anos, mas Jesus não vinha. E entre alguns se levantaram pessoas que começaram agora a duvidar. Começaram a se tornar céticos. Passaram a duvidar. Será que realmente Jesus vai voltar? Será que devemos mesmo continuar a esperar? Porque os apóstolos morreram. Alguns morreram e Jesus não vem. 30 anos se passaram, Jesus não vem. Alguns passaram até dizer, passaram até insinuar que esperar Jesus era uma perda de tempo, porque nada acontecia. Pedro então escreve essa segunda carta advertindo os irmãos a não se esquecerem das mensagens que eles ouviram da boca dos profetas. Pedro diz, lá no versículo 2 da segunda carta de Pedro 3, ele diz: vos escrevo para que vos lembrei das palavras que dantes vos foram ditas pelos santos profetas. Vos escrevo para que vocês se lembrem do que ouviram e leram sobre o que os profetas escreveram. Vos escrevo para que vos lembrei da mensagem que ouvistes. E Pedro adverte os irmãos a não desfalecerem na fé. Pedro adverte os irmãos a se manterem vigilantes. Então, ele alerta no versículo 3 e 4. Saibam primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro adverte que viriam zombadores escarnecendo a esperança que temos na volta de Jesus. Estes zombadores, eles não viriam de fora. Essas pessoas queriam se levantar
para zombar da esperança da volta de Jesus não viriam de fora, seriam pessoas do nosso meio, pessoas que em algum momento viveram esperando, pessoas com a mesma crença, que por um momento aguardavam o que nós aguardávamos, esperavam o Senhor que nós esperávamos, mas em algum momento da vida a sua fé desfaleceu, e porque desfaleceu, se tornaram agora céticos, e eles agora começam a minar o coração das pessoas, a desfalecer a fé das pessoas, colocando a promessa da volta de Jesus em dúvida. Tudo eles fazem para que as pessoas parem de esperar. Pedro adverte que esses irmãos farão de tudo para matar a nossa fé na volta de Jesus. Eles dirão: será que Jesus vem mesmo? Eles dirão: os apóstolos viram Jesus subindo ao céu, pregaram sobre a volta de Jesus. João morreu lá provavelmente no ano 100. João morre na esperança da volta de Jesus. Todos eles morreram e Jesus não vem. A igreja adventista do sétimo dia, dirão eles, foi organizada como igreja em 1863. De lá para cá, mais de 160 anos se passaram, mas até aqui Jesus não vem. Eles dirão: esse ano 2025, a igreja em Angola completa 101 anos. Desde 1924, que foi realizada a primeira escola sabatina no Ambo, no Bongo, até agora, 101 anos, Jesus não vem. E eles vão perguntar: será que vale a pena mesmo esperar? Não vale para nada, porque já veio gerações, foi gerações, Jesus veio, foi embora, os discípulos pregaram, o pastor fulano pregou, lá na década de 80, a igreja da Betel foi inaugurada, pregando sobre a volta de Jesus, desde a década de 80 aqui, no bairro da Bumba, mas até aqui, Jesus não vem. E Pedro, em meio a essas declarações, em meio a esses ataques da nossa fé e a nossa esperança, Pedro faz essa que é uma das maiores declarações sobre a vinda de Jesus. Então ele diz: o Senhor não retarda a sua... Ainda que passe muitos longos anos, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que tenhamos que esperar a vida toda, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que toda essa geração pereça e venha outra, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que pareça demorada, ainda que pareça que Ele não cumprirá, ainda que pareça que Ele não mais voltará, o Senhor não retarda a sua promessa. Querida igreja, querida Betel, o Senhor não retarda a sua promessa. Tarde ou cedo, Ele voltará. Por quê? Porque o Senhor não retarda a sua. Os eventos mostram que não estamos muito longe deste acontecimento. O Senhor não retarda a sua promessa. Tarde ou cedo, Ele vem. Jesus está voltando. Os eventos, os acontecimentos no mundo nos mostram que Jesus está voltando. Não tarda, Ele cumprirá a sua promessa. Jesus voltará, querida igreja. Jesus voltará porque Ele prometeu que voltaria. Jesus vai voltar porque Ele prometeu que voltaria. E quando Jesus propôs-se a fazer alguma coisa, quando Ele promete alguma coisa, quando Ele diz que fará alguma coisa, Ele cumpre, porque Ele honra com suas palavras. E o próprio apóstolo Pedro, ele mesmo que andou com Jesus durante 3 anos e meio, esteve em todos os lugares onde Jesus esteve, sentou com Jesus, comeu com Jesus, passou a noite em mesma casa com Jesus. Esse Pedro deu testemunho na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 22, ele diz que na boca de Jesus nunca se achou uma única mentira. Alô? Na boca de Jesus nunca se achou uma única mentira. Não é que ele mentia às vezes quando necessário. Está a dizer, Jesus nunca disse uma só mentira. E se ele nunca mentiu, por que nos mentiria sobre a sua segunda vinda? Alô? Jesus vai voltar porque Ele prometeu que voltaria.
Segundo, Jesus voltará porque a exterminação de todos os problemas que têm vindo a assolar a humanidade ao longo da história só acontecerá com a sua vinda. Jesus vai voltar porque a sua vinda é a solução para todos os problemas do homem. Todo problema, todo sofrimento humano só acabará com a volta de Jesus. E se tem alguém no universo que mais se importa com o nosso bem-estar, mais do que nós por nós mesmos, esse alguém é Jesus. E porque Ele quer ver o fim do nosso sofrimento, Ele voltará. Porque só a volta de Jesus pode acabar com todos os problemas que têm vindo a assolar a humanidade ao longo da história. E se Jesus não voltar, o sofrimento humano nunca acabará. Se Jesus não voltar, o homem continuará sofrendo. Se Jesus não voltar, se Jesus não voltar, os problemas não vão acabar. O que vai acontecer é apenas mudança de nome. Hoje você está passando por um problema, aquele problema passa, vem outro problema, depois o outro problema, depois o outro problema. Se Jesus não voltar, os problemas só vão mudar de nome, eles nunca acabarão. Então Jesus vai voltar porque Ele quer pôr fim a todo sofrimento humano. Porque se Jesus não voltar, nunca veremos o fim dos assassinatos. Se Jesus não voltar, nos depararemos com notícias tristes. Veremos que um pai matou seu filho. Veremos que um filho, uma filha com um namorado juntaram-se para matar os pais e os irmãos. Se Jesus não voltar, os assassinatos continuarão existindo. Se Jesus não voltar, se Jesus não voltar, as doenças continuarão assolando a humanidade. As doenças continuarão invadindo as nossas vidas. As doenças continuarão. E enquanto Jesus não voltar, nenhum de nós está seguro. E já dissemos possivelmente uma vez aqui, se Jesus não voltar, haverá sempre uma cama no hospital esperando por você. Hoje você está bem, andas bem, consegue bater fundos, é sua alegria mesmo, está a respirar bem aqui. Está tudo bem? Não, aqui saúde até tem para dar. Mas amanhã você pode parar numa cama do hospital e permanecer lá por muitos longos anos. Na semana antepassada, enquanto fazíamos visitação, fomos visitar um irmão nosso lá na igreja central, que infelizmente perdeu a visão. E isso trouxe com ele alguns problemas. O irmão está magro, cada vez mais magro. Enquanto conversava com ele, ele dizia: pastor, eu não nasci assim. Eu estava bem, pastor. Eu tinha saúde plena. Aqui na cabina me confiavam. Eu era enviado para representar a igreja fora. Se houvesse uma atividade que as igrejas tinham que mandar representante, era eu que ia. Eu era dinâmico na igreja, ia e voltava da igreja. Mas há 15 anos, pastor, há 15 anos, uma doença, até não sei como veio, chegou em minha vida e tornou a minha vida escura desde aquele dia até agora. Vivo na escuridão porque não enxergo. Pastor, eu não nasci assim. E se Jesus não voltar, queridos, todos nós estamos sujeitos a isso. Hoje você corre, amanhã vai estar na cadeira de roda. Hoje você fala, amanhã perde o dom da fala. Hoje você enxerga, amanhã pode estar cego. Se Jesus não voltar, amanhã mesmo a trombose pode te atacar. Amanhã podes apanhar um AVC. Nenhum de nós está seguro. Por mais medidas que se criem, ainda que se melhore o saneamento básico, ainda que todos os mosquitos desapareçam, ainda que toda a gente coma saudavelmente, se Jesus não voltar, as doenças não acabarão. Se Jesus não voltar, se Jesus não voltar, nunca veremos o fim dos tráficos de órgãos e de humanos. Sabe, é incrível. Se a minha mulher quiser sair de Cabinda sozinha com a nossa filha, se eu não tratar um documento que autoriza ela a viajar com a nossa filha e levar esse documento reconhecer no notário,
Não importa o discurso que ela usar no aeroporto, que minha filha não vai viajar. É suspeita de que está a sequestrar criança. Nós moramos em Cabinda com a nossa irmã menor. Para ela ir, os tios, o tio está lá no Mochico, a tia está no Celes, tiveram que tratar documento cada um no sítio onde está, para que eu viajasse com a menina, porque senão no aeroporto, na imigração, eu não iria passar. E para vir foi a mesma coisa. Porque eles estão alertas. Porque todos os dias pessoas têm sido sequestradas. Todos os dias acontecem tráficos humanos. Todos os dias, recentemente, alguns meses encontraram em Luanda, na praia da ilha de Luanda, um moço morto. Lhe abriram isso tudo aberto e os órgãos desapareceram. Se Jesus não voltar, todos nós estamos sujeitos a isso. Se Jesus não voltar, mulheres e crianças estarão sempre sujeitas a estupros e a violações. Ainda que todas as ruas tenham seguranças, ainda que em todas as escolas tenha polícias, ainda que na tua casa tenha câmera em todos os cantos, haverá sempre um irmão mais velho, haverá sempre um pai que é teu marido, ou o padrasto da criança, haverá sempre alguém, mesmo na igreja, haverá sempre um diretor para passar a mão na bunda da tua criança. Se Jesus não, você não está seguro. Tua mulher não está segura, a tua criança não está segura, não importa ser rapaz, não está segura. Essa semana eu vi notícia de 2 amigos saíram para beber, o outro embebedou o outro amigo, depois de ver que o amigo está bem bêbado. Preciso falar? O amigo dele estuprou o amigo dele. Assim mesmo, o fulano e o cicrano saíram. O fulano pagou bebida no cicrano. Quando o cicrano ficou bêbado, o fulano levou o cicrano numas bandas e lá mesmo lhe abateu. Quer dizer que até você, homem, não está seguro. Imagina você num beco à noite e te trava. Ei, mas velho, baixa a calça para apanhar. Se Jesus não voltar, terá sempre violadores e estupradores. Se Jesus não voltar, as guerras nunca acabarão, os terremotos e os eventos catastróficos continuarão a assolar a vida humana e não só. Se Jesus não voltar, a fome continuará levando, ceifando vidas. Ainda que todas as famílias, cada família tenha uma lavra produzindo bem, haverá sempre alguém morrendo. Se Jesus não voltar, continuaremos perdendo nossos queridos, porque a morte chega a qualquer momento e leva a pessoa que muito amamos. Se Jesus não voltar. É por isso, queridos, que devemos desejar de forma ardente, agora mais do que nunca, devemos desejar de forma ardente, devemos clamar como nunca antes: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Precisamos orar como nunca antes, dizer: Jesus, venha depressa. Jesus, estou cansado de viver nesse mundo. Jesus, precisamos parar com o sofrimento da humanidade, agora mais do que nunca. Eu não sei vocês, queridos, eu não sei vocês, e olha que eu sou menor de idade, comparando com muita gente aqui, eu sou miúdo, mas eu mesmo estou a vos dizer, eu estou cansado de viver aqui. Sabe o que nós temos cantado? Que esse mundo é uma tenda, é mesmo tenda, está a voar, sabe, chegou um vento forte, está a levar a tenda, está a destruir tudo que está lá dentro, está a desarrumar a nossa cama, está a entornar o nosso chá, tudo que está dentro da tenda está sendo destruído. Eu realmente estou cansado. Já não dá. Eu tenho orado: Deus, por favor, Jesus, venha já. É muita notícia triste, é muita desgraça, é muito problema. Senhor, venha já. Eu quero muito que Jesus venha, quanto antes melhor. Sabe, porque não dá mais para continuar a viver neste planeta nas condições que Ele nos apresenta. O nosso mundo é de incertezas. Nesse mundo tudo é imprevisível.
Hoje estamos bem, amanhã já não estamos. Hoje estamos sorrindo por uma piada contada por alguém, amanhã estamos chorando de tristeza porque essa mesma pessoa já não está entre nós. Jesus precisa voltar. Você passa bem um dia com a criança brincou, pulou, sorriu, foram para a cama, a criança passou bem, durante a noite está tudo bem, mas às madrugadas a criança está de febre, está a vomitar. E você, pai, como isso é possível? Como é que a criança está a passar por isso? Mas ela dormiu bem. E você vai para a cama bem, falou com a pessoa que você ama, você despediu-se dela, está tudo bem, até amanhã, no dia X vamos nos encontrar. E no dia seguinte, às 6 horas, talvez às 8, o telefone toca. Porque esse fulano